verificado nas nossas atitudes. Tá, okay? Então é isso que Eusébio notou para a época dele e é na verdade algo muito atual também para a nossa. Mas a inteira liberdade degenerou em relaxamento e descuido. Nós nos invejávamos, injuriávamos mutuamente, e quando havia oportunidade, pouco faltava para que nos combatêssemos com as armas. Pouco faltava para que nos combatêssemos com as armas. Já pensou na loucura que Eusébio viu em seus dias e que, estupefato, ele sente a necessidade de descrever isso, mesmo para demérito dos cristãos? Os cristãos que há pouco haviam sido duramente perseguidos e que uniam-se numa fé para resistirem a essa perseguição, para se manterem firmes, agora, com o advento de um período de paz, eles de tal modo relaxam, né, nessa mordomia da fé, nessa guarda da palavra de Deus, nesse testemunho fiel, que não somente relaxados desse testemunho, agora eles começam a disputar entre si, de modo a quase irem, né, às vias de fato. A guerra entre si, a guerra entre igrejas. E aí seria um fenômeno completamente absurdo. Um fenômeno absurdo. Inclusive você tem a descrição posterior, quando chegamos à época de Constantino, quando Constantino disputa com Licínio o poder. Justo Gonzalez, na sua obra História Ilustrada do Cristianismo, ele nos descreve que Licínio, na parte oriental de Roma, ele na verdade não instaura perseguições grandes contra os cristãos, mas se vê obrigado em alguns momentos a intervir em batalhas de cristãos contra cristãos. E assim, quando ele vai tentar muitas das vezes apaziguar a situação na sua parte do império e combate às vezes um grupo cristão que na verdade estava causando problemas ao se voltar contra outro grupo e tentar eliminá-lo, ele é acusado injustamente, muitas das vezes, de ser um perseguidor. Mas, como o Justo Gonzalez assim nos descreve, na verdade, se analisarmos melhor a história, veremos que este tumulto principiou entre os cristãos. Cristãos agora combatendo contra cristãos, que é o que Eusébio já está denunciando aqui. Nós nos invejávamos, injuriávamos mutuamente, e quando havia oportunidade, pouco faltava para que nos combatêssemos com as armas, ou com as lanças das palavras. Muito bem. Os chefes em desavença com os chefes. Aí começa a soberba humana, né? Começa aí aquilo que a Bíblia chama de cães gulosos. Eles começam a se manifestar. Então agora eles querem as vantagens, eles querem a opulência, eles querem o poder. Eles querem acumular para si, eles querem exercer influência, ser no destaque. E aí começa a vaidade humana destruir, degenerar essas lideranças e instituir uma batalha entre si. Então agora, quando o cristianismo tem a oportunidade de um grande crescimento, de demonstrar, né, a sua fé, demonstrar Cristo para o mundo, os líderes são apanhados desse espírito maligno e começam a destruir aquilo que foi construído com tanto sangue pelos mártires. Esta é a situação. Vamos ver? Os chefes em desavença com os chefes, o povo contra o povo. A maldita hipocrisia e a dissimulação haviam atingido o mais alto grau de malícia. Então, como habitualmente, o juízo de Deus que governava com suavidade, e medida, era protelado, ainda que reuniam assembleias. Foi entre os irmãos que pertenciam ao exército que começou a perseguição. Então a primeira perseguição iniciou por aqueles que dentro do exército se proclamavam cristãos, né? Professavam o cristianismo e assim recusavam certas honras, recusavam certo culto ao imperador, reconhecimento, né, prestar sacrifícios aos deuses do império, aos deuses do imperador. Então, diante disso, eles despertaram, né, a sanha de ódio do império, despertaram aí a atenção desses, né, em relação à presença cristã no meio deles, a presença cristã no exército, a presença cristã dentro da administração imperial, e assim iniciou-se o período novamente de perseguição. Com certa insensibilidade, descuidávamos de tornar a divindade propícia ao nosso favor.
Agíamos como ateus, julgando não constituir em nossos interesses objeto de solicitude e vigilância divina, e acumulávamos as maldades, umas sobre as outras. Os pretensos pastores, desdenhando as normas da piedade, lançavam-se apaixonadamente em mútuas contendas, nada mais faziam que entregar-se a disputas, ameaças, invejas, inimizades e ódios recíprocos. Ambicionavam ardorosamente o poder, qual tirania. Procediam segundo a palavra de Jeremias: o Senhor, em sua ira, escureceu a filha de Sião, do céu precipitou sobre a terra a glória de Israel. No dia de sua ira, ergueu-se do estrado de seus pés. O Senhor afogou todas as belezas de Israel e demoliu todas as fortalezas. Livro de Lamentações, capítulo 2, versículos 1 e 2. E realizavam a profecia dos Salmos: renegaste a aliança do teu servo e até o chão o profanaste. Pela ruína das igrejas, seu santuário, e fizeste brechas em seus muros todos, e arruinaste as suas fortalezas. Todos os que passavam no caminho o pilharam, tornou-se um opróbrio para os seus vizinhos, pois o Senhor exaltou a direita dos seus opressores, e retirou-lhes o socorro da espada. Não o sustentou no combate, ainda que o despejou da expiação, derrubou seu trono por terra, encurtou os dias de sua juventude, e a todos cobriu de vergonha. Salmos 88, 40 ao 46. Aí ele prossegue aqui: destruição das igrejas. Todas essas coisas efetivamente se realizaram em nossa época, quando víamos com nossos próprios olhos as casas de oração completamente arrasadas, de alto a baixo, as escrituras divinas e sagradas entregues ao fogo no meio das praças públicas. Olha a perseguição que adveio. Então a igreja, que começou a relaxar na sua postura, começou a apostatar, tá certo? A negar a Cristo com as suas atitudes ímpias, a de fato se apaixonar pelas coisas do mundo e disputarem poder entre si. Eles agora estavam vendo essa calamitosa situação na qual os templos estavam sendo destruídos e as escrituras queimadas, e eles de fato perseguidos até a morte. Então Eusébio nos descreve o clímax desse momento, né? Momento em que antecedeu com a apostasia da igreja, e agora o momento de perseguição, onde haverá uma verdadeira depuração, como se estivessem sendo lançados numa fornalha, para queimar todos aqueles que não pertencem verdadeiramente à igreja, tá certo? E para que restem somente aqueles que vão dar um belo testemunho, tanto pelo martírio, ou que vão resistir a esta época e vão então reconstituir a igreja conforme aqueles que são fiéis, conforme aqueles que não negam a Cristo, mesmo diante de toda essa perseguição. Vamos lá. Arrasados do alto a baixo, as escrituras divinas sagradas entregues ao fogo no meio das praças públicas. Os pastores das igrejas, dissimulando-se vergonhosamente aqui e ali, ou capturados ignominiosamente e insultados pelos inimigos, quando, segundo a outra palavra profética, foi espalhado o desprezo sobre os príncipes, e ele os fez vagar por lugares ínvios, e não andar pelos caminhos. Salmo 106, 40. Mas não nos cabe pormenorizar as tristes desgraças que no final lhes advieram, pois não é nosso propósito entregar à memória dos pósteros suas recíprocas dissensões e loucuras antes da perseguição. Por essa razão decidimos nada contar a respeito além daquilo que nos permite verificar como foi justo o juízo de Deus. Então ele é bastante sábio ao dizer: olha, eu apenas estou passando para você qual era a situação real da igreja na época, mas não vou pormenorizar, porque eu não pretendo passar essa vergonha adiante. Interessante, já temos então a ciência, né, desse alerta, desse período de apostasia, que é exatamente o que temos que evitar. A seguir da apostasia, a perseguição. Infelizmente, muitas das vezes o período mais perigoso para a igreja é o período de paz, que é o período de relaxamento, e com esse relaxamento a entrega ao pecado, a entrega à apostasia. Não quisemos, portanto, rememorar os que foram submetidos à prova durante a perseguição, ou que totalmente naufragaram na questão da própria salvação, e que por livre vontade se precipitaram em ondas profundas.
Narraremos apenas nessa história universal o que traria utilidade em primeiro lugar a nós mesmos e em seguida aos pósteros. Partimos agora para a descrição abreviada dos combates sagrados dos mártires do Verbo Divino. No 19º ano do reinado de Diocleciano, no mês de Dístros, que os romanos denominam março, na proximidade da festa da Paixão do Salvador, por toda parte foram afixados os éditos imperiais que ordenavam arrasar as igrejas até os alicerces e jogar as escrituras no fogo. Proclamavam caçados os que estavam em função e privados da liberdade os que se achavam serviço de particulares, se permanecessem fiéis à sua profissão de cristãos. Tal foi o primeiro édito contra nós. Pouco tempo depois apareceram outros éditos, ordenando primeiro que se pusessem no cárcere por toda a parte os chefes das igrejas. Logo em seguida se utilizassem todos os meios para forçá-los a sacrificar. Então temos aí essa pequena descrição. Ele prosseguiria aqui com o procedimento dos cristãos durante as perseguições, mas para não ser tão extensivo aqui nessas descrições, a gente vai encerrar por aqui essa leitura, porque a gente quer fazer, na verdade, uma outra leitura que estará na página 419. Vamos para lá. Página 419 de História Eclesiástica, tá certo? De Eusébio de Cesareia. Então, página 419, ele nos fala: chefes da igreja que comprovaram com o próprio sangue a autenticidade da religião de que eram embaixadores. Agora vamos mostrar exemplos positivos daqueles que no momento de pior perseguição aparecem, ok? Aqueles que se mostram de fato fiéis, aqueles que muitas das vezes não tinham oportunidade, não tinham chance, não tinham destaque, mas quando o vento da perseguição passa a soprar, muitos daqueles que eram apenas falsos, que não estavam edificados sobre a rocha e que são levados por esses ventos, que são destruídos, tá certo? Saem do caminho e esses então aparecem. Esses então tornam-se destaque, porque estão fiéis, estão alicerçados na rocha que é Cristo. Entre os chefes da igreja que prestaram testemunho em cidades célebres, o primeiro que deveríamos proclamar como Marte, em colunas erigidas em honra dos santos do reino de Cristo, é Antimos, bispo da cidade de Nicomédia, cuja cabeça foi cortada. Depois, entre os mártires de Antioquia e dessa comunidade, um sacerdote excelente por sua vida, Luciano, que em Nicomédia, na presença do imperador, anunciou o reino celeste de Cristo. De fato, ele cumpriu aquele salmo, né, que te louvarei no meio dos deuses. Então ele, diante da presença do pagão, aí ele proclama o reino celeste de Cristo. Primeiro por uma apologia e em seguida também por seus feitos. Dentre os mártires da Fenícia, sejam muito decantados os pastores do rebanho espiritual de Cristo, em tudo agradáveis a Deus, Tirânion, bispo da igreja em Tiro, Zenóbio, sacerdote da igreja de Sidom, e ainda Silvano, bispo das igrejas de Emessa. Este com seus companheiros tornou-se alimento das feras na própria Emessa, e foi incluído nas fileiras dos mártires. Os dois outros, em Antioquia, glorificaram a palavra de Deus por sua paciência até a morte. O bispo foi lançado nas profundezas do mar, e outro, Zenóbio, ótimo médico, morreu corajosamente nas torturas que lhe foram infligidas nos flancos. Entre os mártires da Palestina, Silvano, bispo da igreja de Gaza, com outros 39, teve a cabeça cortada nas minas de cobre de Faino. Lá também Peleu e Nilo, bispos egípcios, sofreram com outros a morte pelo fogo. E lembramos também entre eles a grande glória da comunidade de Cesareia, o sacerdote Pânfilo, o mais admirável de nossos coetâneos, cujo mérito de belas ações descreveremos em tempo oportuno. Dos que morreram gloriosamente em Alexandria, em todo o Egito e em Tebaida, assinalemos em primeiro lugar Pedro, bispo de Alexandria, modelo divino dos doutores da religião de Cristo e seus companheiros sacerdotes, Fausto Dios, Amônio, perfeitos mártires de Cristo, Fílias, Ezequiel, Paquímio, Teodoro, bispos das igrejas do Egito, além de milhares de outros cristãos ilustres, comemorados nas comunidades, por região e localidade.
o registro aos combates dos que, na terra inteira, lutaram pela religião de Deus, e contar com exatidão tudo o que lhes aconteceu não nos compete, mas seria propriamente tarefa que incumbe às testemunhas oculares dos acontecimentos. Quanto aos que presenciei, falo-os-ei conhecidos de nossos contemporâneos por meio desta obra. Ele segue aqui dando descrições, mas não prosseguirei, porque senão torna-se muito cansativo. Então, já demos testemunho tanto da situação da igreja logo antes, né, da perseguição de Diocleciano, pouco antes, né, dessa grande perseguição, como houve um tempo em que os cristãos de fato estavam conseguindo uma ascensão dentro de diversas esferas da sociedade romana, como isso causou espanto, causou terror, tá certo? Às autoridades romanas e ao imperador de modo especial, e como de fato, durante esse período de paz, infelizmente, muitos integrantes da igreja apostataram da fé e se tornaram de fato muito cobiçosos do poder, né, do vil metal, e começavam a disputar entre si, abandonando completamente seu testemunho cristão. E com isso, advindo o vento de perseguições, foram estes mesmos que naufragaram, que desistiram, tá certo? Que envergonharam o evangelho, mas por outro lado também foram tirados do meio para que aqueles que são verdadeiros cristãos, verdadeiros líderes, aparecessem e continuassem com o seu poderoso testemunho de Cristo Jesus, para que o nome do Senhor fosse glorificado por meio desses mártires, por meio desses heróis da fé. Assim também acontece na atualidade, quando vemos a igreja passando por alguns períodos de paz. Infelizmente ela começa a se corromper, mas advindo os períodos de perseguição, nós vemos de fato aparecerem aqueles que são autênticos cristãos, aqueles que são verdadeiros cristãos. E assim temos a situação da perseguição com Diocleciano. Perpétua a jovem, no reinado de Severo foi martirizada Perpétua. Aqui temos essa descrição, né, que na verdade já foi dada. A seguir de Perpétua, é uma senhora casada, 22 anos, de boa família, mãe de uma criança, era nova convertida. Saída do paganismo, nem com as súplicas de seu pai ela negou a Cristo. Nesse dia, conduzindo-na para fora com o irmão e outra mulher chamada Felicidade. As duas foram atadas em redes, lançadas a uma vaca brava. Os ferimentos de Perpétua não foram mortais, e a população farta, mas não saciada pelo sangue, disse ao algoz, o carrasco, né, que aplicasse o golpe de morte. Como este, despertando de um sonho agradável, Perpétua chegou à túnica mais a si, levantou o cabelo, que lhe caía pelas costas abaixo, e depois de ter dirigido com voz fraca algumas palavras de animação a seu irmão, guiou mesmo a espada do gladiador para o seu coração. Muito bem. Temos aí exemplos, né, de coragem, demonstração aí de fidelidade à palavra de Deus, fidelidade a Cristo, em quaisquer circunstâncias. Então, o bispo Basílio foi um dos que pereceram nas mãos de Julião. Foi encarcerado e ameaçado de morte. Julião o interrogou pessoalmente. Basílio, nesse interrogatório, predisse a morte do imperador e disse-lhe ainda do tormento que lhe sobreviria na outra vida. Encolerizado, Julião ordenou que o corpo desse seguidor de Cristo fosse descarnado. Aí temos aí as situações, né, de terrível flagelo, né, terrível torturas pelas quais passaram estes campeões da fé. Artêmio, comandante das forças romanas no Egito, foi privado de seu mandato por ser cristão. Logo teve seus bens confiscados e foi decapitado como Paulo, né? Aqueles que tinham o privilégio da cidadania romana, das honras romanas, eles eram decapitados. E aí temos aí este cristão como general, tá certo? Como comandante das forças romanas que estavam no Egito. Esse era o pavor das lideranças da época. Esse era o pavor dos imperadores, o pavor do Senado, tá certo? Do povo, da alta estirpe, de que os cristãos agora estivessem presentes nesses meios. E não se engane, não se confunda. Esse também é um medo da nossa época. Nós vemos cristãos crescendo na área das ciências, tá ok? Nas diversas áreas da ciência, tendo de fato grande formação, grande autoridade e contraditando muitas das falácias que são levantadas por aqueles que pretendem combater sempre e de todos os meios a verdade da existência de Deus, da criação de Deus em relação a todas as coisas, tá ok? Do sobrenatural. Então, quando vemos pessoas que estão fiéis a Cristo crescendo nessas áreas, veremos também o levante de grandes perseguições contra elas, contra a igreja
cristãos na política, cristãos como grandes empresários, e isso desperta a fúria daqueles que, motivados aí por intenções satânicas, diabólicas, estão sempre perseguindo a Igreja de Cristo em todas as épocas. E aí vimos aí todos estes que estão na fileira dos perseguidores, né? Adnero, de 64 a 68, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Máximo, depois Trácio, Décio, que descrevemos lá com a implantação daquela lei ímpia, Valeriano, Aureliano e Diocleciano, seguido por Galério, tá certo? 303 a 311. A tetrarquia. Aí vamos passar para a próxima aula, tá certo? Com essa abordagem, vamos falar acerca da tetrarquia e da conversão de Constantino. A tetrarquia e a conversão de Constantino. Então agradeço a você por ter permanecido aí durante esta aula. Se você gostou do vídeo, peço para que você curta, para que você compartilhe e inscreva-se no canal. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida e continue te fortalecendo para ser fiel a Cristo em toda e qualquer circunstância, e assim poder receber a coroa, tá certo? Juntamente com ele no seu reino, na sua glória, mas sendo fiel a Deus até o fim. Muito obrigado, fiquem com Deus.